Alô galera, aquele abraço! A CBF realizou nesta terça-feira à tarde o sorteio das quartas de final da Supercopa Feminina, que vai ter 8 equipes representando 8 estados brasileiros. O Atlético Paranaense, representante do Paraná. O Atlético Mineiro, representando, claro, Minas Gerais. O Avaí Kinderman, representando o futebol catarinense. O Ceará, que representa o Ceará. O Corinthians, representando o futebol paulista. O Flamengo, representando o Rio de Janeiro. O Inter, representante do Rio Grande do Sul. E o Real Brasília, representante do Distrito Federal. É a segunda edição da Supercopa Feminina. Ano passado, o Corinthians foi o campeão, vencendo a final o Grêmio por 1-0. Aliás, Corinthians, Flamengo, Inter e Real Brasília são apenas os quatro que disputaram no ano passado a competição. Estreantes na Supercopa, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí Kinderman e também a equipe do Ceará. Inclusive, no ano passado, nas quartas de final, jogo único, no Beira-Rio, o Inter foi eliminado pelo Real Brasília. O Real venceu o Inter por 1-0 e despachou o Inter já na primeira fase da Supercopa. Aqui embaixo, pessoal, no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO, acessa o site e vai lá, é kto.com, a KTO não tem aplicativo, é site kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO, kto.com, e o código, é claro, é Paulinho. Vamos nessa então, os duelos de quartas de final, já tem aqui o chaveamento, lembrando, uma semana de competições da Supercopa Feminina. 5 de fevereiro, que é domingo, tem os jogos de quartas de final. Jogo único, não é? E de volta, é jogo único. Um jogo apenas. Dia 5, portanto, domingo, os jogos das quartas de final. Na quarta-feira, dia 8 de fevereiro, semifinais também em jogo único. E a finalíssima, jogo único no domingo, dia 12 de fevereiro. Então, de 5 a 12 de fevereiro, uma semana apenas aí com quartas de final, semifinais e finalíssima da Supercopa Feminina. Dia 5, domingo, no Beira-Rio tem Internacional e Atlético Paranaense. Aí você vai me perguntar, mas por que no Beira-Rio? Porque a federação em que pertence o Inter, a Federação Gaúcha, no ranking da CBF, ela está à frente da Federação Paranaense. Portanto, o Inter joga em casa contra o Atlético Paranaense e é jogo único eliminatório. Tempo normal, quem vencer passa. Se der empate, decisão por pênaltis. O Corinthians joga em São Paulo contra o Atlético Mineiro. Mesma situação. A Federação Paulista no ranking da CBF está à frente da Federação Mineira. Portanto, Corinthians e Atlético Paranaense, jogo único em São Paulo. Aqui é um lado da chave, pessoal. Um desses 4 aqui vai ser finalista da Supercopa. Se o Inter passar de fase e enfrentar o Corinthians, é jogo único aqui em São Paulo, porque a Federação Paulista está à frente da Federação Gaúcha. Se o Inter pegar o Atlético Mineiro na semifinal, o jogo vai ser no Beira-Rio. Se quem passar aqui for o Atlético Paranaense, aí o Furacão vai jogar, seja contra o Corinthians ou contra o Galo, fora de casa. Se for o Corinthians, vai ser Corinthians e Atlético Paranaense em São Paulo. Se for Atlético Mineiro, em BH, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Entenderam? Vamos para o outro lado da chave. Também domingo, dia 5, tem o Real Brasília contra o Avaí Kinderman de Santa Catarina, jogo único lá no Distrito Federal, em Brasília, porque a Federação de Brasília está à frente da Federação Catarinense de Futebol. O Flamengo joga no Rio, jogo único em casa contra o Ceará, porque a Federação Carioca está à frente da Federação Cearense de Futebol. Atenção, pessoal, se o Flamengo passar, é certo que, não importa o adversário, Real Brasília ou Avaí, se o Flamengo passar, o Flamengo joga em casa, jogo único na semifinal aqui contra o Real Brasília ou então contra o Avaí, certo? Se passar o Ceará, atenção, se passar o Ceará joga fora de casa, ou em Brasília contra o Real Brasília ou em Santa Catarina contra o Avaí Kinderman. São estas as projeções das duas chaves aqui. Então, dessas 4 equipes, Inter, Atlético Paranaense, Corinthians e Atlético Mineiro, sai um finalista. Dessas outras 4, Real Brasília, Avaí Kinderman, Flamengo e Ceará, sai outro finalista da Supercopa Feminina de Futebol, que acontece de 5 a 12 de fevereiro. 5, que é um domingo, as quartas de final, jogo único. Dia 8, quarta-feira, também em jogos únicos, as semifinais. E a finalíssima em jogo único no dia 12 de fevereiro. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí Kinderman, Ceará, Corinthians, Flamengo, Inter e Real Brasília vão disputar, portanto, nessa temporada a Supercopa Feminina. Isso aí, fui, abraço!